Olá, nesse vídeo eu falarei sobre Alexandre o Grande e o helenismo. O helenismo foi, como vimos no vídeo anterior, resultado da fusão de diferentes culturas, principalmente a grega, a persa e a egípcia. Esse vídeo é o 13º da série que buscará contar toda a história da Grécia Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter o melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab, peço um favorzão seu que é para você deixar aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Com as conquistas de Alexandre, surgiram no Oriente Médio novos polos irradiadores de cultura, tais como Alexandria, Antioquia, Pérgamo, mas enquanto o Oriente ascendia, as cidades-estado gregas declinavam. Dos novos polos culturais, Alexandria no Egito tornou-se o mais importante, com uma população de cerca de 500 mil de habitantes por volta de 200 a.C., em sua maioria colonos gregos e macedônios. Foi nela que se construiu a maior biblioteca da antiguidade que atraía pensadores de toda parte. No próximo vídeo eu falarei especificamente dessa biblioteca, portanto, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. Além da biblioteca, havia um importante centro de pesquisa, o museu, onde trabalhavam estudiosos de diversas áreas, tais como matemática, física, astronomia, geometria, etc. Com a construção do farol da Ilha de Faros, que é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Alexandria tornou-se a principal base marítima de todo o Mediterrâneo, o que lhe proporcionou grande desenvolvimento econômico e permitiu a intensificação do intercâmbio com outras culturas. Após o vídeo sobre a Biblioteca de Alexandria, eu farei um vídeo para falar um pouco mais sobre esse farol. O pensamento filosófico helenista foi dominado por duas correntes, o estoicismo e o epicurismo. Formulado por Zenão no século IV a.C., o estoicismo afirmava que para ser feliz, todo ser humano deve aceitar sua própria condição e viver em conformidade com a natureza. A felicidade, diziam os estoicos, só pode ser conquistada pelo próprio esforço de cada um e por meio de uma vida virtuosa. Ao mesmo tempo, eles recomendavam o desprendimento em relação aos bens materiais. Segundo alguns pensadores, essa ética da virtude e do desprendimento teria preparado o caminho para o cristianismo. Epicuro, por sua vez, desenvolveu uma concepção materialista do universo, na qual não havia lugar para os deuses. Segundo ele, o universo é constituído por átomos, como afirmavam anteriormente os gregos Demócrito e Leucipo. Epicuro defendia o livre-arbítrio e afirmava que é preciso lutar pelo que se deseja. Ao contrário do que muitos pensam, o epicurismo não exaltava os prazeres sensuais. Para Epicuro, o prazer seria a ausência de paixões, exigindo a eliminação de tudo que pudesse gerar sofrimento ou temor. No âmbito da literatura, destacou-se o poeta Teócrito, considerado o pai do gênero bucólico pelo fato de ter escrito poemas pastoris, denominados idílios, povoados por personagens e temas como o pastor e seu rebanho, a natureza, o amor e a mulher. De idílios deriva a expressão idílico, muito usada na língua portuguesa. Nas artes plásticas, observa-se uma forte tendência ao realismo. Escultores e pintores passaram a expressar a realidade de modo mais fiel, o que os levava a dar maior dramaticidade às suas figuras. A arquitetura helenística, por sua vez, foi marcada pela construção de templos monumentais, como o de Zeus em Pérgamo. A escultura do século IV a.C. apresenta traços bem característicos. O primeiro deles é o crescente naturalismo ou realismo. Os seres humanos eram representados não só de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito do momento. Outro traço é a representação sob forma humana de conceitos e sentimentos, como a paz, o amor, a liberdade, a vitória, etc. Uma terceira característica é o surgimento do nu feminino, pois nos períodos arcaico e clássico as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas. O grande desafio e a grande conquista da escultura do período helenístico foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que pudessem ser observados. No próximo vídeo eu falarei sobre a Biblioteca de Alexandria. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado
citado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei uma sugestão bibliográfica para você se aprofundar no tema. O livro indicado possui link na descrição caso você queira adquirir essa obra em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui e nos vemos no próximo vídeo sobre a Biblioteca de Alexandria. Um grande abraço e tchau, tchau.